Para o início do nosso estudo em Estatuto dos Militares, eu ressalto aqui o artigo 142, que define a constituição das Forças Armadas, sobre quem ela está subordinada, qual é a base, da sua organização e também a destinação das Forças Armadas. Já no seu artigo 1º, ela fala sobre a situação, obrigação, deveres e direitos e também das prerrogativas dos membros das Forças Armadas. E as Forças Armadas aqui, no caso, que são essenciais à execução da política de segurança nacional, então essa política de segurança nacional traz o contexto das Forças Armadas onde ela vai estar atuando. A sua Constituição, assim como estava no artigo 142, Marinha, Exército e Aeronáutica, da mais antiga para a mais moderna das forças. E a destinação, aqui o grifo em defender a pátria e garantir os poderes constituídos. Essa defesa da pátria ela pode ser com ameaças internas e externas, ok? Garantir os poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos aqui? O executivo, o legislativo e o judiciário. E, por fim, a garantia também da lei e da ordem. Instituições nacionais permanentes não são dissolvidas enquanto a República existir. Juntamente da Constituição existirão também as Forças Armadas. Regulares estão debaixo de normas, regulamentos e regras. E a base na hierarquia da disciplina. Autoridade suprema do Presidente da República, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, e dentro dos limites da lei. Então, as Forças Armadas podem atuar somente onde está preconizado as leis aí. Artigo 3º. Em razão de sua destinação constitucional, que a gente viu no último artigo, forma-se uma categoria especial de servidores, chamados militares. Quais são as situações que os militares se enquadram? A primeira delas aqui, na ativa. Quem são os militares que estão na ativa? Os de carreira, aqueles que têm a vitalicidade e estabilidade assegurada ou presumida. Entendemos aqui aqueles que fizeram concurso e aqueles também que ainda não passaram pelos 10 anos de serviço que adquirem estabilidade, mas eles têm aqui a estabilidade assegurada ou até mesmo presumida. Então, presume-se que esse militar, caso ele não incorra em alguma falta ou dano, ele vai garantir essa vitalicidade aí. Então, essa é uma característica dos militares de carreira. Os temporários são aqueles que prestam serviço militar inicial, obrigatório, aqueles que são conscritos, e também os voluntários. Estamos acostumados aí, agora a gente tem quadro de cabos, sargentos e oficiais. E é importante também ressaltar que as mulheres que se alistam na idade de 18 anos, uma novidade para esse ano, estão no serviço militar não obrigatório, mas elas são voluntárias nesse serviço militar inicial também. 3. Os componentes da reserva das Forças Armadas. Então, os componentes da reserva têm uma série de tópicos que iremos ver um pouco mais à frente, mas eles serão da ativa, esses componentes da reserva, quando forem convocados em alguma das situações especiais, que eles serão, de alguma forma, reincluídos, designados ou mobilizados. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa ou da reserva. Então, todos os alunos de escolas ou academias estão na situação de militares da ativa, e aqueles do CPOR aqui também se enquadram nesse ponto. Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo. Então, ele saiu de uma condição da vida civil e torna-se um militar da ativa, digamos assim, a toque de caixa. Uma outra condição dos militares é estar na inatividade. Aqueles da reserva remunerada. Aqueles que recebem uma remuneração da União, mas têm condição de serem convocados ou mobilizados. Diferente do tópico 2 aqui, os reformados. Eles não têm mais a condição de serem convocados para um serviço ativo, no caso de alguma mobilização. E esses reformados também incluem aqueles militares que eram da ativa, não atingiram um prazo limite de tempo de serviço, mas por algum motivo de saúde, alguma situação de incapacidade, passam por essa condição direto. Eles não passam pela reserva, mas vão ser reformados direto também. Tópico 3, reserva remunerada e excepcionalmente os reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo. Ele deixou bem delineado aqui
que, embora o tarefa por tempo certo, o TTC, esteja trabalhando em uma OM, recebendo um valor, ele não é um militar na ativa, mas sim na inatividade. Então a diferença bem rápida aqui de reserva e reforma é a capacidade de eles serem convocados ou mobilizados. O parágrafo 2 cita novamente os militares de carreira sobre a vitalicidade e estabilidade ou de uma forma adquirida ou presumida. Fizeram um concurso, passaram por uma escola ou academia, ainda que não tenham 10 anos, presume-se que se esse militar tem essa estabilidade aí presumida. Parágrafo 3 fala dos temporários, que não adquirem estabilidade, mas compõem a reserva não remunerada, por terem sido desligados, ou seja, a pedido ou por término de tempo. O artigo 4 fala sobre quem são considerados reservas das Forças Armadas, de uma forma individual, os militares da reserva remunerada e todos os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para o serviço ativo. Agora aqui um componente da reserva, não de forma individual, em seu conjunto, então estamos pensando em um momento de mobilização. Aqui cita Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Não será convocado de uma forma individual. Imaginemos uma situação de guerrilha em que as Forças Armadas pegam uma unidade da polícia de elite e aquela unidade acaba sendo incorporada às Forças Armadas. Então, esses militares não serão mobilizados de uma forma individual. Aqui não se fala do CPF, mas talvez uma companhia, um grupamento sendo absorvido, talvez por sua especialização ou devido a uma situação de guerra, né? Eles são mobilizados de uma forma conjunta. Aqui cita a Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotadas às finalidades expressivas. Então ficou meio difícil esse parágrafo de entender, mas o estatuto anterior de 1971 fica um pouco mais fácil. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente relacionadas à segurança nacional. Por exemplo, a Fábrica Taurus, a CBC de munição. Numa situação de guerra, eles podem ser incorporados no seu conjunto a fazerem parte das Forças Armadas. E, inclusive, os seus efetivos podem ser mobilizados a fazerem parte das Forças Armadas aí, até mesmo a Gol, uma marinha mercante, dependendo da parte ou da fração dessa empresa, ela pode ser mobilizada também no seu conjunto aqui. O pessoal que compõe a marinha mercante, a aviação civil e as empresas que nós citamos anteriormente, como exemplo, eles não são militares de nenhuma forma, mas serão apenas no momento da convocação ou mobilização. O artigo 5º caracteriza aqui a carreira militar por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das Forças Armadas, denominada assim atividade militar. E a carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia com ingresso nas Forças Armadas, e esse ingresso aqui não apenas enxergo como pessoal de carreira. Olha os oficiais, passam por 3 aí, né? Postos diferentes, vamos dizer assim. Na Marinha chega até capitão, um militar convocado aí. E privativas de brasileiro nato são as carreiras de oficial. No caso de graduados, pode ser um brasileiro naturalizado. Na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço nativa, em serviço, em atividade militar. São conferidas aos militares que no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou omissão, serviço ou atividade militar, considerado de natureza militar, nas organizações das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, Vice-Presidência, Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto em lei. Então, para resumir um pouco esse artigo 6, é o seguinte: o pessoal que está nativo ou em serviço estão prestando serviço dentro de uma organização militar, mas também aqueles que estão prestando serviço na Presidência da República, ainda que não fardados, né? Vice-Presidência, aí a gente tem Ministério da Defesa, e esses demais órgãos aqui
quando incorporados às Forças Armadas, como a gente viu lá atrás, Marinha Mercante, alguma outra empresa que, numa situação de mobilização, foi incorporada e precisa de um militar para estar trabalhando lá. Ele não está em uma OM, não está na presidência, nem na vice-presidência e no Ministério da Defesa. Mas ele pode estar servindo em um local diverso, como esse a gente falou, numa situação de mobilização. A condição jurídica dos militares ela é definida por dispositivos na Constituição, por estes estatutos e pela legislação que lhes otorgam os direitos, prerrogativas, deveres e obrigações. Então ele fala no artigo 8º, disposto neste estatuto aplica-se no que couber. Por que a gente fala nesse que couber? Vamos lá. Aos militares da reserva remunerada e reformados, existe legislação específica. Nem tudo que está no estatuto, quando o militar passa para a reserva remunerada ou reforma, estará em vigência para eles. Os alunos de órgão de formação da reserva, galera do CPOR, membros do magistério militar, é uma situação em extinção aí. E aos capelães. E também os oficiais que são ministro do STM, magistério militar e os capelães, têm uma legislação específica. Então, quando as regras dessa legislação específica, dessas categorias, não prevêem algo, recorre-se à manifestação do estatuto aqui. Por isso que fala no que couber. Nem tudo do estatuto cabe aos capelães militares, aos ministros do STM. Né? Então, essa é a diferenciação que ele coloca no final aqui.